que ainda foi pior. Já estamos? Já estamos. Então, um 3. Então, olha, José, obrigado. Só para dar aqui um obrigado para as câmaras, que é sempre importante. Eu tenho muita curiosidade. O José faz... Eu não sei se é medicina, se é terapia, se é terapia com biomagnetismo. Com biomagnetismo, exatamente. E para quem não percebe nada, que é o meu caso, o que é biomagnetismo? O que é terapia com biomagnetismo? Com biomagnetismo, muito bem. É uma técnica que foi desenvolvida em 1988 pelo Dr. Isaac Góes Duran, um médico cirurgião mexicano, que desenvolveu essa técnica com a aplicação de ímãs no corpo. Ou seja, durante muitos anos, séculos, utilizavam-se as polaridades dos campos magnéticos. Já há vários séculos, aliás, a história do magnetismo já vem desde Cleópatra, quando ela usava ímãs para embelezamento da própria pele. Portanto, a utilização de campos magnéticos já vem, de facto, de há centenas de anos. Mesmer foi um dos que mais desenvolveu também esse tema, e depois mais recentemente temos o caso de França, que também tem muito trabalho desenvolvido em termos do estudo dos campos magnéticos, e os mais conhecidos são os japoneses. Portanto, o Japão desenvolveu muito trabalho científico em torno do magnetismo e dos campos magnéticos. E sempre se trabalhava com as duas polaridades, ou negativo, ou a polaridade negativa, ou a polaridade positiva. O Dr. Isaac Góes Duran, a descoberta dele em particular, foi precisamente a de trabalhar em simultâneo com a polaridade negativa e a polaridade positiva, com o objetivo de eliminar vírus, bactérias, parasitas e fungos, micro-organismos no corpo. E foi isso que ele desenvolveu. Portanto, aliás, inicialmente a técnica tinha o nome de par biomagnético médico. Posteriormente passou para par biomagnético, porque era sempre a utilização de um polo negativo e de um polo positivo, para depois, mais recentemente, desenvolver-se mais. O conceito foi evoluindo para o biomagnetismo. Okay. No fundo, o biomagnetismo, o que é que consiste? Consiste na aplicação de pequenos ímãs, campos magnéticos, com a polaridade negativa e positiva, em determinados pontos do nosso corpo. Mas, por exemplo, então vamos imaginando que eu tenho algum... a colocação dos ímãs tem que ser sempre de um lado e do outro para eles colocarem, ou tipicamente, por exemplo, se for, sei lá... Não, eu posso aplicar, por exemplo, um ímã deste lado, polaridade negativa, e posso aplicar outro deste lado com a polaridade positiva. Portanto, posso aplicar ou aqui neste osso, no cúbito, deste lado negativo, e no lado do cúbito esquerdo, o lado positivo. Portanto, eu posso aplicar com esta distância, como posso aplicar num órgão, polaridade negativa e positiva em simultâneo. Okay. Portanto, consoante as circunstâncias que temos que avaliar, vamos aplicar os ímãs nesses pontos específicos. E o que é que os ímãs, ou seja, trabalham com campos magnéticos que existem onde? No nosso corpo, à nossa volta? Existem no nosso corpo. O nosso corpo é um excelente exemplo de um campo eletromagnético perfeito, aliás. Eu digo com um tom de brincadeira, eu digo nós não precisaríamos de médicos, precisaríamos de eletricistas do corpo. Esta é uma forma muito simples, claro. Isto porque o nosso corpo é um sistema bioelétrico perfeito. Por isso nós fazemos eletrocardiograma para perceber as frequências do nosso coração medidas em Hertz, para ver se está dentro da frequência padrão, correta. E fazemos o mesmo em relação ao nosso cérebro quando fazemos um eletroencefalograma, portanto, para perceber exatamente quais são as frequências padrão e se estamos dentro dessas frequências. Ou seja, o nosso corpo é um sistema bioelétrico perfeito. E, portanto, existe uma relação, obviamente, entre o seu campo magnético. Aliás, o próprio planeta tem um campo magnético. Nós estamos sujeitos ao campo magnético do nosso planeta. Aliás, cientistas japoneses falam
que o campo magnético do nosso planeta tem vindo a enfraquecer nos últimos anos. Isso depois tem a ver com o estudo que se faz sobre os polos, a inversão polar, etc., que é um processo que leva milhares de anos. Não? Às vezes fala-se da inversão dos polos como se fosse algo que acontecesse de um dia para o outro. Isso não é assim que funciona, são milhares de anos. Isso é um processo. Mas fala-se muito recentemente do enfraquecimento, portanto, dos campos magnéticos do nosso planeta, o que nos leva também, de certa forma, a ficarmos mais sujeitos à radiação solar. Por isso temos as auroras boreais cada vez mais a sul. Portanto, mas estes cientistas japoneses já falam disto há muitos anos, da deficiência do campo magnético. E isso, obviamente, tem consequências no nosso corpo. Tem consequências várias. Mas nós temos um campo magnético? Também ou temos vários? Ou diferentes? Temos um campo eletromagnético. Temos um campo eletromagnético. E o que é que acontece aqui? E esta foi aquilo que o Dr. Isaac hoje Durant descobriu e relacionou com os vírus, com as bactérias, os parasitas, os fungos. Aí é que ele foi inovador. Porque até lá utilizava-se muito o campo magnético, os ímãs, a polaridade negativa ou a polaridade positiva, no tratamento do sintoma direto, de uma dor. E isso estava mais do que provado. Colocávamos um ímã num determinado local que me estava a doer e, passado algum tempo, aquela dor atenuava ou desaparecia. Portanto, mas aí estamos a falar do tratamento do sintoma. A questão é sempre a mesma. E qual é a causa que levou à dor? Pronto. E aí a questão já é um bocadinho diferente. Pronto, o Dr. Góes não se circunscreveu apenas à questão sintomática, do sintoma, mas sim perceber qual era a causa. E aqui entram os vírus, as bactérias, os parasitas e os fungos. Ou seja, isto pode ser um tema relativamente novo, as pessoas podem ouvir falar, mas não têm muita informação sobre isso. Nós, em média, temos 3 kg de bactérias, um adulto, em média, tem 3 kg de bactérias consigo. Digo sempre que temos uma cidade com muitos habitantes, em que têm funções diversas. Há bactérias que são boas, há bactérias que são más e que são controladas pelas boas, e também temos bactérias que podem ser boas e más. E as pessoas falam, temos bactérias que podem ter as duas funções. Podem. Dou exemplo de uma bactéria que é muito falada, que é a Klebsiella pneumoniae. Tem este palavrão, mas é uma bactéria que é muito conhecida em termos médicos, responsável por pneumonias, responsável por infecções urinárias também, e por problemas de respiração, etc. Portanto, é uma bactéria muito conhecida, que descobriu-se há poucos anos que ela, no nosso intestino, produz vitamina B12, que é fantástico, portanto, ela é residente, produz vitamina B12, portanto, tem uma função altamente positiva. Contudo, esta bactéria, se multiplica demasiado e migra para outros órgãos, pode provocar uma septicémia e mata-nos. Pode-nos provocar uma pneumonia e mata-nos. E aqui a questão, mas a bactéria é boa ou é má? Depende do terreno. Pronto. Portanto, há bactérias que têm estas duplas funções. E também ainda existe uma grande margem para conhecermos o mundo das bactérias, quais são verdadeiramente as funções delas. Nós temos conhecimento de algumas dessas funções e a microbiologia estuda muito a fundo isso, mas se calhar há muitas outras funções que elas podem ter. E como é que cruza que são desconhecidas? O biomagnetismo, como é que ele impacta ou gera? Ora, aí é que está. Todos os micro-organismos estão classificados na microbiologia com cargas elétricas negativas e positivas. Aliás, até houve um estudo de um grupo de cientistas portugueses aqui há uns anos que estudaram precisamente que elas movem-se, as bactérias movem-se por estímulo elétrico. E até houve uma conclusão muito curiosa que eles perceberam a dada altura que há bactérias que têm comportamento grupal. Ou seja, há uma bactéria por estímulo elétrico diz que vamos por ali e as outras vão todas atrás dela. E isto foi divulgado até na Antena 1 uma vez, e muito interessante esse estudo. E, portanto, todos os micro-organismos têm cargas elétricas, e aqui é que entra o campo magnético. Os micro-organismos, a partir de determinada medida desse campo magnético, que é medida em Gauss, não suportam essa carga magnética e morrem.
Portanto, eu se também colocar aqui um forte campo magnético junto a um telemóvel, garantidamente que o telemóvel, daí a pouco tempo, deixa de ser um telemóvel. Ok. Ou um computador, o que for. Os micro-organismos, também há já vários estudos desenvolvidos, consoante os Gauss, eles sobrevivem ou não. Pronto, nós na técnica do biomagnetismo trabalhamos com uma carga em termos de Gauss que nos permite abranger todo o espectro bacteriano. Bactérias, vírus, parasitas e fungos, porque eles não resistem ao campo magnético e morrem. Portanto, é uma forma natural, não invasiva, de eliminar micro-organismos apenas pela colocação do campo magnético em pontos específicos. E como é que se identifica? Ou seja, há um sintoma, esse sintoma que não é muscular, pode-se diagnosticar mais por algo, por exemplo, do sistema de ossos, digestivos. E como é que se quadro gripal? Dentro dessas 3 quilos de bactérias, desses milhares de bactérias que nós temos, como é que José identifica qual é a que deve ser, neste caso, identificada, controlada? Que tipo qual é o grau de magnetismo que deve ser aplicado? Como é que é este processo? Então, muito bem, essa é outra componente. Portanto, nós sabemos que existe uma relação entre o campo magnético e os micro-organismos pela sua carga elétrica e, portanto, que uma coisa vai interferir com a outra e portanto, nós só trabalhamos em termos de Gauss com uma carga que permite eliminar desde as menos resistentes a Gauss como as mais resistentes. Portanto, aplicamos uma medida comum à volta dos 13.000 Gauss, que são aplicados durante relativamente pouco tempo. Não estamos a falar daqueles colchões magnéticos que os japoneses desenvolveram, em que a pessoa fica a dormir durante uma noite inteira. E eu tenho um desses por acaso, em que dormimos uma noite inteira sobre pequenos campos magnéticos. São pequenos, não? Portanto, são cargas muito pequeninas, porque obviamente a exposição a tantas horas também não seria benéfica se a carga em termos de Gauss fosse bastante elevada. Portanto, esses colchões magnéticos que os japoneses, essencialmente eles desenvolveram, são de uma carga em termos de Gauss muito pequenina, por isso podemos estar 7, 8 horas a dormir sobre um colchão desses, que não tem qualquer problema nem riscos para a nossa saúde. Nós aqui utilizamos normalmente os 13.000 Gauss, que nos permite ir desde as bactérias que morrem com 2, 3.000 Gauss, às bactérias mais resistentes, que também são resistentes na nossa medicina, como a Staphylococcus aureus, que são bactérias que normalmente precisam de 11, 12.000 Gauss para o corpo começar a reagir a estes Gauss. Portanto, nós utilizamos uma medida que tanto vale para as que precisam de menos como para as que precisam. Ou seja, a medida é a mesma. É a mesma que se aplica, exatamente. Agora, a pessoa pode vir com um diagnóstico feito, até médico, com análises, com uma provável causa daquele problema. Isso para nós é válido, vale o que vale, está ali. Mais importante são os testes de diagnóstico que nós fazemos. Eu não chamaria de diagnóstico, os testes de avaliação. É o termo mais correto. Nós fazemos uma avaliação nossa através de testes de kinesiologia. São testes, kinesiologia aplicada, são testes de kinesiologia, testes neuromusculares, em que a pessoa fica deitada, tranquila, e nós fazemos pequenos testes musculares para saber exatamente o que é que está alterado no corpo. É comum, por exemplo, e nos estados gripais, dizerem está com uma gripe. Mas uma gripe pode ser provocada por um vírus essencial respiratório, por um Coxsackie vírus, por o vírus da gripe A, pelo influenza, por uma quantidade de outros micro-organismos que podem desenvolver um estado gripal. Portanto, o diagnóstico que as pessoas muitas vezes trazem, estou com gripe, muito bem, temos que ir ver quais são as causas da gripe. Porque pode ser um vírus em combinação com 2 ou 3 bactérias, que isso ainda é outro mundo que está por explorar, que é os processos simbióticos. Isto um dia vai ter que ser melhor estudado, mas num processo de doença, seja ele qual for, num processo de doença, costuma-se dizer sempre, este micro-organismo é a causa desse processo de doença. E dou como exemplo, e que são comuns,
No estômago, a Helicobacter é a causa do cancro do estômago. O vírus do papiloma humano é a causa do cancro do colo do útero nas senhoras, etc. E é um micro-organismo que é a causa. Eu diria, pela experiência que tenho e a prática que tenho, que já lá vão cerca de 15 anos, é um conjunto de micro-organismos. É sempre um conjunto de micro-organismos. Os micro-organismos fazem processos simbióticos no nosso corpo. Eles criam amizades, entre aspas, no seu Facebook interno ou noutra rede social, para não estar a dar uma publicidade em específico, mas fazem, portanto, amizades e fazem processos simbióticos e associam-se. Por isso, um quadro gripal, muitas vezes, pode ser um vírus em simbiose com outro vírus e também com um conjunto de 2 ou 3 bactérias. Mas no biomarketismo não se trabalha a bactéria, ou neste caso o vírus em particular. Trabalhamos tudo o que for encontrado, que estiver ativo. Ou seja, mas os testes permitem identificar qual é o vírus em específico? Nós conseguimos perceber isso, exatamente. Pela carga magnética que não, pelos testes musculares que fazemos, nós vamos perguntando por órgãos, artérias, veias, ossos, bactérias, os parasitas, os protozoários, os fungos, etc. Vamos perguntando e quando há realmente uma alteração neuromuscular conseguimos perceber exatamente qual é a causa. Porque isso, ou seja, e qual foi a base de estudo que veio, que identificou, olha, este teste... Isso foi o trabalho que o Dr. Góis desenvolveu durante anos, foram anos a fio, a desenvolver onde é que determinados micro-organismos se localizam quando estão dentro do nosso corpo. Isso foi o trabalho dele desenvolvido e estamos sempre a descobrir sempre coisas novas. O biomagnetismo não ficou encerrado naquilo que foi descoberto por ele. Portanto, ele conseguiu perceber como é que se pode eliminar, em que pontos é que se pode eliminar um influenza vírus, um vírus da gripe A, uma bactéria, seja ela qual for. Portanto, ele conseguiu descobrir os pontos vitais a partir da qual, os pontos mais importantes, a partir do qual nós conseguimos eliminar esses micro-organismos que forem identificados. Eu dou também com mais outro exemplo, o parasita, o da malária, que é muito conhecido. Há muito, portanto, os estudos todos que se desenvolveram, percebe-se que o parasita, o Plasmodium, nomeadamente a estirpe mais conhecida, o Plasmodium vivax, desenvolve-se muito e ataca muito o fígado. A ciência aqui ainda não percebeu porquê, qual é o mecanismo. Portanto, o da malária entra no nosso corpo e porque é que ele essencialmente ataca muito o fígado e porque é que aproveita aquele órgão e não outro órgão qualquer. Isso ainda está a ser estudado. Pronto. Ou seja, os micro-organismos e estes agentes que são patógenos vão alojar em determinados órgãos. Isso depois tem a ver muito com a frequência dos órgãos. Ou seja, se os micro-organismos estão classificados de acordo com determinada frequência e determinada carga elétrica, eles vão aproveitar o nosso corpo, porque os órgãos têm frequências diferentes. Por isso, lá está, voltamos à questão inicial. Quando fazemos um eletrocardiograma, estamos a avaliar as frequências daquele órgão, coração. Quando fazemos do cérebro, tem outro tipo de frequências. Portanto, lá está. O corpo trabalha com frequências completamente diferentes. E os micro-organismos, como têm cargas elétricas e têm frequências também diferentes, eles acabam por se alojar em determinados, porque é que se alojam mais nos órgãos e menos noutros. Tem muito a ver com essas frequências. E isso, portanto, foi desenvolvido ao longo de muitos anos, desde 1988, pelo Dr. Isaac Góis Durã, para perceber exatamente os micro-organismos, como é que os podemos eliminar. Portanto, eliminamos a partir daqueles pontos. Não quer dizer que eles não possam afetar um ponto muito distante no nosso corpo. Não é? Okay. Isso pode acontecer e acontece com muita frequência. E ainda existem, ou seja, isso é uma disciplina sobre a qual existe literatura, estudos feitos, porque em Portugal é uma coisa que até há pouco tempo eu não tinha... Sim, há pouca coisa em Portugal. Eu e a minha mulher, Fátima Antunes, nós trabalhamos juntos e somos neste momento dos pioneiros em termos de biomagnetismo aqui em Portugal. Portanto, o pioneiro que eu, pelo menos da informação que tenho, já faleceu, era o Sr. Manuel Alfaia.
já faleceu. Ele teve formação com o Dr. Isaac Góes Duran antes de nós. E depois houve um grupo de 5 portugueses, nós os dois estamos a exercer, estamos a falar em 2010, sensivelmente. E como é que surge o biomagnetismo? Como é que surgiu o biomagnetismo? Na vida de José? Isso é outra história muito interessante. Foi uma amiga nossa, de facto, que nos falou disto. Falou-nos disto em 2009. Falou-nos disto e foi um bocado uma história de vida minha também, que algumas pessoas, minhas amigas, sabem, outras não sabem. Eu tive um acidente automóvel no dia de Natal de 2009. No Algarve, vivíamos no Algarve, e tive um acidente no dia de Natal, um lençol d'água, e fraturei a coluna. Fraturei L1 por esmagamento. Foi um acidente complexo. Naquele dia a minha vida deu uma grande volta, a perceber o que é que me tinha acontecido e porque é que me tinha acontecido. Eu diria que o lençol d'água foi o pretexto. Eu queria perceber era todo aquele contexto. E nessa altura foi um dia complicado, porque ia com a minha família toda no carro, ia com os meus pais, ia com os meus 4 filhos na altura. E pronto, houve outros carros que se envolveram também. Foi um acidente muito complexo. Mas graças a Deus ficaram todos bem. O único que ficou hospitalizado fui eu. Pronto. Okay. Do mal o menos, foi aí que eu senti o alívio. Estavam todos bem, foram todos para casa, menos eu. E fraturei a coluna. E uma amiga nossa que estava em Espanha: tens que conhecer esta técnica e vou ajudar-te aqui com os ímãs, e aprendi isto com um médico mexicano e tal. Que é a Dona Sheila, que está em Sevilha, e de facto são aqueles anjos da guarda que nos aparecem em determinadas alturas da vida. E de facto, houve uma vez que foi a Tavira, foi de Sevilha para Tavira para me tratar. E depois também fomos outra vez a Sevilha, já estava eu com uma mobilidade muito boa. E fiquei tão fascinado com a minha recuperação, foi mesmo, fiquei fascinadíssimo com a minha recuperação. Eu diria que estou melhor hoje da minha coluna do que estava antes do meu acidente. E digo isto e quem me conhece sabe que eu estou a dizer a verdade. Não é? Mas qual era o prognóstico dos médicos, por exemplo? Era ficar com algumas sequelas, porque foi um impacto grande, não é? Foi um impacto grande. Eu não fiquei numa cadeira de rodas por 1 milímetro ou 2 naquela altura. Portanto, com bons portugueses, como nós costumamos dizer, claro. Dentro de 2 horas até tive sorte. E realmente eu já tinha problemas de coluna antes, que não sabia. Pronto, como é normal, tem uma dor de coluna e tal, dói uma zona lombar, etc. Mas nunca sabemos qual é a causa, não é? Portanto, fazia exames, há aqui um princípio de hérnia discal e tal, pronto, e andava nisso. Pronto. Depois do meu acidente e depois de ter feito a experiência com o biomagnetismo, mas qual foi o efeito? Comecei-me a sentir muito melhor e fiz uma recuperação muitíssimo boa, a ponto de eu dizer hoje não fiquei com nenhuma sequela. E a recuperação foi mais rápida do que aquilo que era suposto, sim, a tal ponto que eu depois em setembro... Qual era o prognóstico de recuperação? Era lento e ficava limitado no futuro, não é? Portanto, tinha que ter, porque o impacto foi muito grande, né? E ainda é L1, não é? Portanto, e de facto o que aconteceu, nós depois decidimos, não, temos que ir aprender esta técnica. E em setembro de 2010 estávamos em Madrid com o Dr. Isaac Góes Duran a aprender a técnica. O primeiro impacto foi sempre uau. Okay. E foi de facto foi uma experiência que mudou as nossas vidas, não é? Portanto esta aventura, eu diria, começou pouco a seguir ao dia de Natal de 2009, não é? Claro que em 2010 concretizou-se com a realização, com a nossa participação no curso com o Dr. Isaac Góes Duran em Madrid, onde éramos um grupo de 5 portugueses, portanto na altura. Quando regressámos, ninguém sabia o que era o biomagnetismo. Na altura ainda se chamava par biomagnético médico. Ninguém sabia, e depois, lá está, pela nossa ação, pelas terapias que foram feitas, as pessoas começaram a conhecer, e muitos dos terapeutas que hoje são terapeutas de biomagnetismo vieram daí, né? Do conhecimento, a palavra que é
que se passa de boca em boca. E o que é que fazia antes do curso? Eu era bancário. Bancário? Fui bancário 17 anos. Fui bancário 17 anos. E de facto já andava a estudar nas áreas naturais antes do meu acidente, mas com o meu acidente e com o conhecimento em concreto da terapia do biomagnetismo, pronto, tomei a decisão. Mudei de vida, claramente. Larguei a minha vida anterior, ligada à área financeira. Mudei de vida, dediquei-me a 100% ao biomagnetismo e obrigou-me a muito estudo, claro. Não é? Portanto, eu não tinha, a minha formação inicial não era na área da saúde. Atualmente sou licenciado em Administração de Unidades de Saúde, em Gestão em Saúde. Estou a concluir o meu mestrado em Gestão, também ligado à área da saúde, mas a minha formação inicial não tinha nada a ver com esta área e obrigou-me nestes 15 anos a estudar muita microbiologia, a perceber muitos mecanismos em termos de saúde e depois a experiência que fomos tendo ao longo dos anos, porque cada paciente ensina-nos muito, pelas patologias que traz, pelas doenças complexas que trazem, pela falta de soluções que existem, não é? Obriga-nos a perceber as coisas a fundo e temos que perceber de microbiologia imenso, temos que perceber o que é que são os micro-organismos, o que é que eles fazem e temos que perceber tudo o resto, não é? Porque a terapia, no fundo, temos que ser bons a fazer os testes neuromusculares, que é o nosso mecanismo de avaliação, é aí que nós fazemos a nossa avaliação, ou seja, eu posso ter 10 pessoas com os mesmos sintomas, as mesmas queixas, e obviamente as causas são totalmente diferentes por vezes. Podem haver causas comuns aqui e acolá, mas depois há coisas muito específicas que são específicas a cada pessoa. Ou seja, eu dói-me as costas, olha, então deite-se e eu vou pôr os ímãs por esta forma. Isso pode não resolver o problema daquela pessoa. Okay. E normalmente não é assim. Eu sei que infelizmente há terapeutas que o fazem, mas essa não é a forma que nós, de facto, aprendemos com o Dr. Isaac Góes Durão e eu depois também mais tarde, numa formação avançada que fiz em Barcelona, com o filho, o Dr. David Góes. De facto, sigo com muito rigor a metodologia que é proposta por eles. E, portanto, os testes de kinesiologia, independentemente dos sintomas que as pessoas apresentam, temos que os fazer sempre. Essa avaliação tem que ser sempre feita e pode variar de pessoa para pessoa para o mesmo sintoma. Portanto, isso é. E eu aqui insisto muito nisso porque é uma questão de rigor. Era muito fácil, por sintoma, vamos aplicar os ímãs aqui e ali, isto é chapa zero, é igual para toda a gente. Não é assim que isso funciona. E como é que o tema é visto na comunidade médica? Nem é visto e pelos que é visto não é bem visto. Isto é com toda a sinceridade, apesar de, atenção, e aqui faço a ressalva, atendo muitos profissionais de saúde, muitos médicos, enfermeiros, atendemos muitos. Aliás, a minha mulher que faz a terapia comigo é enfermeira, mas atendemos muitos médicos, enfermeiros, e que depois de explicar a base de toda a técnica entendem perfeitamente e faz-lhes sentido. Ok, do ponto de vista científico para Sim, eles, entendem o princípio. O campo magnético, os micro-organismos têm cargas elétricas, o corpo é um sistema bioelétrico perfeito, etc. Portanto, ou seja, há toda uma base científica por trás da própria técnica e que fundamenta a técnica, que é fantástica. Não é? Portanto, porque esse pode ser o maior desafio, não é? Para alguém que não conhece é perceber, ok, o que é que existe, eu de base iniciei científica? um processo de desenvolvermos um estudo científico em concreto, nomeadamente com o vírus do papiloma humano, precisamente. Porque eu tenho aquilo que na ciência se chama, a base científica, é a base, que é a evidência científica. Eu tenho a evidência nas muitas mulheres que nós tratamos, infectadas com o vírus do papiloma humano, que após fazerem a terapia, passado algum tempo, e voltaram a fazer novamente os testes, nomeadamente, as senhoras sabem bem disto, que é o teste do Papa Nicolau, que negativaram todas. Negativaram todas. E estou a falar isto em pouco tempo, não estou a falar negativaram ao fim de um ano, porque isso também está estudado,
que em cerca de 80% das mulheres infectadas com o vírus do papiloma humano, sem fazerem nada, cerca de 80% das mulheres, ao fim de um ano, negativam. E ao fim de 2 anos, 90%. E com que frequência fazem a terapia? Não, nestes casos fizemos 2 sessões. Num ano? Não, espaçadas 1 mês, 2 meses, e depois fizeram os testes. Não foi assim passado muito tempo. Não. Ou seja, fazem as sessões durante 2 meses e os testes ao final de um ano? Não, ao fim de 3 meses. Ao fim de 3 meses? Sim, nós normalmente depois aconselhamos a que a pessoa possa fazer novamente os testes, ir ao médico ou à médica, conforme os casos, fazer os testes, verificar. Isto resulta como é com que outro está. tipo de algum... Isto resulta com outro tipo de vírus mais frequentes, tipo sei lá, as clamídias, os HPVs? Ou... Sim, daquilo que pode ser testado resulta. Pronto, eu falei do vírus do papiloma humano, porque é um vírus extremamente complexo e que é um problema, porque na medicina atual não há solução para ele. Portanto, se a mulher estiver infectada, não há nada a fazer. É acompanhar e ver a evolução, se está tudo bem, ir fazendo os testes até ter a certeza que ele desaparece. Nós, através dos campos magnéticos, e estou a dizer isto com toda a certeza, porque alguém que tenha muitas dúvidas sobre o que eu estou a dizer, desafio a que possa alinhar no desenvolvimento de um estudo científico. Eu iniciei o meu processo na minha universidade, mas pronto, tem havido aqui alguns problemas, temos que ter um médico que nos acompanhe, temos que ter meios também, etc. Mas eu afirmo, e afirmo isto publicamente sem qualquer problema, todas as mulheres que vieram até nós infectadas com HPV, após terem feito as tais 2 sessões, passadas 1 mês, e depois passado outro mês voltaram a fazer testes, todas as mulheres negativaram. Esta é a evidência que eu tenho. Agora, isto pode ser testado? Pode. E eu estou inteiramente disponível para oferecer o meu trabalho, para desenvolver um estudo científico com todo o rigor, com todos os critérios, para podermos, de facto, demonstrar que a aplicação dos campos magnéticos em pontos específicos do corpo ajuda na resolução deste problema. E que é um problema sério, obviamente. É um problema sério. E este é um dos casos. Depois tenho, obviamente, outras situações com problemas osteoarticulares, de pessoas com problemas grandes, até em termos da zona lombar, do nervo ciático. Mas isso aí já não tem a ver com micro-organismos? Tem a ver também, Há micro-organismos que interferem no desenvolvimento dessas patologias. Aí a evidência qual é, e que também pode ser estudada em termos científicos, com inquéritos, pode ser estudado o nível de dor. Nível de dor que a pessoa tinha antes de fazer a terapia, passado 1 mês, passado 2 meses, e avaliar se há uma evolução. Olha, a pessoa realmente, ao fazer a terapia, ou desapareceu completamente a dor, ou, olha, a dor era muito intensa, agora ainda existe, mas é menos intensa, etc, etc, etc. Portanto, isso pode ser estudado. E agora, fazendo aqui um bocado de papel do advogado do diabo, imagino quem está na área da medicina que... O que é que se diz a alguém que pode dizer mas isso se calhar é um efeito placebo de alguém que pode estar... Mas isso também se estuda. Isso também se pode estudar perfeitamente. Isso também se pode estudar. Pode-se desenvolver um estudo de acordo com os critérios todos para também poder levantar essa hipótese. Portanto, do lado do José, a confiança total que se deveria... Confiança total. E são 15 anos de prática. Okay. Portanto, são 15 anos de prática e já assisti. É assim, nós temos sempre muito receio de falar da palavra cura, não é? Eu acho que não há nenhuma lei que proíba a palavra cura. O cuidado na palavra cura é a expectativa... A cura pode acontecer, mas isso é algo que nós dizemos sempre aos nossos pacientes. E muitos perguntam, eu vou sair daqui curado. Eu sei assim, não. Pois é isso, o problema não é a palavra cura. Nós somos os facilitadores para que a pessoa fique melhor. E em muitos casos, assim, quando nós atendemos uma senhora que tem HPV, passado 2 ou 3 meses deixou de ter HPV, posso falar em cura? Posso? Pode. Posso falar. E estamos a curar.
Portanto, e não podemos ter medo disso. Agora, curamos tudo? Não, não curamos. Curamos todas as pessoas? Não. Se calhar em pessoas com 10 pessoas com a mesma patologia, se calhar temos sucesso em 7 ou 8 e há uma ou duas que não temos sucesso, por outros motivos. Isto acontece em qualquer técnica, seja ela qual for, seja da medicina alopática, seja da medicina natural. Sucesso a 100% em relação a determinada patologia, isso é que eu já não concordo. Porque o processo até da própria doença tem que ser visto do ponto de vista multifatorial. Não é? Se quisermos olhar para a doença é multifatorial. Tem a ver com gatilhos emocionais, e há quem trabalhe isso muitíssimo bem. Tem gatilhos emocionais que depois têm a ver com o sistema imunitário, com o estilo de vida. Se a pessoa dorme bem, não dorme bem, se a pessoa promove o sono, não é? Porque há pessoas que acabam depois pelo nível de stress, não têm muito trabalho e dormem pouco. O sono interfere com a nossa imunidade, portanto, quanto menos horas de sono o sistema imunitário baixa, portanto as nossas guardas baixam. Aliás, o nosso microbioma, este conjunto de bactérias do nosso intestino, precisa de um número mínimo de horas para que ela se possa regenerar e restaurar. Portanto, até o sono tem uma importância muito grande na nossa imunidade e o estilo de vida, obviamente, se a pessoa faz exercício físico, se não faz, a alimentação, se a pessoa de facto está a alimentar-se bem ou não, que tipo de alimentação é que faz, a qualidade daquilo que ingere. E aqui não estou a entrar nos campos dos planos de dieta, planos nutricionais, que para isso há profissionais competentes e com formação específica para fazerem os planos de dieta e os planos nutricionais. Falo da qualidade daquilo que se come. Eu dou como exemplo, isto é muito frequente, pessoas que vêm com determinadas dietas e aconselham a comer salmão. O salmão, por exemplo, o salmão é bom. O peixe em si é bom se for selvagem. Claro. Agora, se prescrevem à pessoa, olha, tem que comer salmão uma vez por semana, que é muito rico nisto, da gordura, no ômega 3, etc., que é muito bom. E a pessoa vai comprar salmão de aquicultura. Isto já foi amplamente divulgado pela RTP e tudo. O salmão é praticamente considerado neste momento o segundo peixe mais tóxico do mundo. Ora, uma pessoa que está a fazer uma dieta, a ter um determinado cuidado e está a ingerir um alimento que é altamente tóxico, se está a gerir um problema por um lado, está a criar uma quantidade de outros problemas. E o primeiro, se não estou em erro, é o atum, não é? É o carenque. Portanto, o arenque. Portanto, é lá em cima, até as grávidas não podem ingerir mesmo quantidade nenhuma. Portanto, há aí regras. Mas o salmão é o segundo peixe mais tóxico do mundo. Portanto, porque agora, se for o salmão selvagem, e podemos estar perfeitamente à vontade e ingerir o salmão nas doses adequadas, como é óbvio. Não? Mas então qual é o limite? Onde é que José, onde é que se coloca o limite da terapia? Onde é que é aplicável? Onde é que o José chega a um ponto que diz assim, olha, desculpa, mas você vai para isto, você tem que ir tudo que não seja naturalmente temas psicológicos, algo do género, sim, alimentares daqueles que falamos aqui, mas quando é que a pessoa chega lá e há um tema de saúde que o José diz assim, não, isto você tem que ir... Sim, nós temos que fazer essa avaliação sempre, não é? Obviamente. O que nós fazemos logo diretamente é precisamente este equilíbrio do corpo físico da própria pessoa e do microbioma. O microbioma, os estudos de microbioma começaram a ser desenvolvidos muito a partir deste século. Portanto, começou-se a perceber que de facto temos aqui um conjunto de bactérias, ou seja, nem tudo o que temos dentro do nosso corpo é mau. Nem tudo o que é micróbio é mau. E começou-se a perceber que há micro-organismos que são fundamentais, não é? Por isso, às vezes, os queijos curados de ovelha e de cabra, que são para mim os melhores, e como são curados, e têm aqueles cheiros às vezes mais intensos, são uma fonte natural de probióticos. Portanto, são bactérias que nos fazem falta. E que são importantes, obviamente. Portanto, nós precisamos de perceber no próprio paciente, equilibrar em primeiro lugar este microbioma, atender a alguns estilos de vida ou fatores de risco, e temos que perceber, lá está, o que é que ele come, se come mais biológico ou não.
pois há sempre muita polémica em relação a esta questão. Eu diria sempre que o biológico já não é uma forma é uma forma de sobrevivência. Portanto, e as pessoas têm que ter esta noção, nós vivemos num mundo altamente tóxico. Altamente tóxico. Existe toxicidade na água, existe toxicidade via pesticidas e herbicidas na nossa alimentação. São as rações que são dadas aos animais, as hormonas, os fatores de crescimento. Ou seja, nós temos uma alimentação muito complexa à nossa volta. Por muito cuidado que se tenha, ninguém está livre de nada. A primeira condição. Agora, compete-nos a nós também passar um pouco desse conhecimento de acordo com aquela pessoa em concreto, e voltamos sempre à mesma questão. Isto não é um método que é chapa zero, é igual para toda a gente. Não. Há especificidades. Temos que ver bem a fonte. Se eu já tive uma situação de um senhor que residia em Angola e estava a ser constantemente infectado por bactérias como a cólera. E obviamente, se ele não muda a fonte da água, e o cuidado da água, o fator de risco está sempre lá, que é a bactéria. Claro. Portanto, e é importante mudar esse hábito. Eu uma vez no Algarve atendemos um senhor que foi curioso, que bebia água lá de um tanque que ele tinha, de uma cisterna que ele tinha no campo, e a dada altura e ele estava ali com uma infecção bacteriana perigosíssima mesmo. E mesmo em termos médicos estava a ser avaliado da mesma forma. E eu dizia, mas sei lá, de onde é que você bebe água, que água é que bebe, etc. Porque era uma bactéria, já não me recordo qual era, mas era uma bactéria que era proveniente de águas contaminadas. Pois, eu lá na minha cisterna tenho lá até peixinhos que cuidam da água. Eu depois tive que dizer ao senhor, pois, mas os peixinhos que estão na sua cisterna e onde você bebe água também defecam. Portanto, então disse, olha, o senhor se quer melhorar de vez, essa água acabou. Essa água é para rega. Não é para beber, não é para consumo humano. Portanto, isto é só um exemplo. E o senhor estava sempre com infecções bacterianas graves de uma bactéria que era proveniente da água. Ora, temos que ir à causa. Aliás, a própria ciência da epidemiologia, desta disciplina, é precisamente isso, é perceber a causa da doença. Qual é o fator que está ali, que está a provocar a doença. E as pessoas acabam E esse é um bocadinho o nosso trabalho, consoante aquilo que vamos encontrando, perceber um pouco se há ali fatores de risco, ou se houve em tempos, pode ter havido em tempos, e já não existem atualmente. Eu no outro dia, que há uns anos, atendemos uma senhora, não posso dizer onde é que trabalhava, pois isso passa a ser público, mas trabalhava num local, a senhora tinha uma artrite reumatoide. E eu perguntei, o que é que a senhora faz? Onde é que trabalha? Que era uma pergunta básica, que nunca lhe perguntaram em termos do hospital onde é seguida. Conclusão, a senhora trabalhava num local onde os pavilhões ainda tinham amianto. Eu depois perguntei-lhe, então não há colegas seus com outras doenças? Um já morreu disto, outro está com cancro daquilo. Pronto. E a senhora, o que é que aconteceu no caso dela? Desenvolveu uma artrite reumatoide por exposição ao amianto durante anos. Conclusão. O que é que era importante para aquela senhora? Tratar das causas que levaram à artrite reumatoide, mas claramente que se fosse eu naquela situação, eu tinha que arranjar uma junta médica, arranjava advogado, ainda por cima era do Estado. Arranjava, fosse o que fosse, para não voltar àquele local de trabalho e àquela exposição. Porque enquanto estiver exposta ao amianto, temos problemas. Okay. E isto acontece com muita frequência. Agora, isto é um tipo de diálogo que tem que haver com as pessoas que nos procuram, para irmos sempre nesta linha de procurar a causa das causas. E qual foi o caso mais grave que chegou? Esse foi um deles. Houve um caso também de Parkinson, de um senhor que até tinha um bom estilo de vida e praticava um determinado desporto. E depois em conversa também surgiu que o pavilhão onde ele trabalhou a vida inteira também tinha o telhado em amianto. E o que é que se faz num caso desses? Uma pessoa que chega com Parkinson, como é que pode ajudar o biomagnetismo? O problema pode ajudar a parar um pouco a própria doença, ou seja, a que não agrave. Okay. E é aquilo que eu digo.
O nosso principal objetivo nestas doenças neurodegenerativas é parar o processo. Agora, os danos que estão lá, muitos deles são irreversíveis, temos que ser honestos. Okay. Temos que ser honestos, não podemos estar a prometer isto e aquilo porque isso é surreal. Agora, podemos estancar o problema, alertar a pessoa que não pode estar exposta mais àquele ambiente, isso é claro, tentar regredir todo o processo E como é que o biomagnetismo se posiciona com doenças mais graves, por exemplo, como cancros? Situação cancro. Como é que se posiciona? Como uma terapia de acompanhamento? É uma terapia que pode complementar muito qualquer decisão que as pessoas tomem. Nós temos tido sempre o cuidado, e essa é uma pergunta comum que as pessoas nos fazem: devo fazer quimioterapia, não devo fazer quimioterapia? Isso é uma decisão muito pessoal de cada pessoa. Alertamos. Isso é outra área, alertamos para as consequências que determinados tratamentos podem ter. E, aliás, isso é um trabalho que a própria medicina alopática deveria fazer, não é? Desde o momento em que saiu a lei do consentimento informado, todo e qualquer ato médico deve ser prestado consentimento, deve ser prestado informação e o consentimento da pessoa. Infelizmente, não se pratica muito isto, não se dá informação. Porque é de lei, é de lei. As pessoas têm direito a saber quais são as consequências daquele tratamento em específico. Isso está na lei. E faz parte da nossa lei. Para que a pessoa possa tomar decisões em consciência. Muito bem, vou correr este risco, aquele risco e aquele risco. Muito bem. Assumiu. Mas José diz isso como que não é muito a favor de se fazer a... É assim, por dar aquela palha, não. E tive situações concretas até ou seja, de uma pessoa amiga. Ou seja, o que já está a dizer é que acontece ser prescrito a quimioterapia de forma mais leviana, ou mais seja, leviana, e por vezes fala-se até, vamos fazer uma quimioterapia preventiva. Isto é um termo muito usado. Isto é muito usado. Não tenho cancro, mas vamos fazer uma quimioterapia preventiva. Isto, em termos teóricos, nunca deveria existir. Não há quimioterapia preventiva. Ou tem cancro ou não tem cancro. Se não tem cancro, não devia fazer quimioterapia preventiva. Deve ser acompanhada, vigiada, 100% de acordo. Agora, fazer uma quimioterapia preventiva, lá está. E são ditos, as pessoas são informadas das consequências e das sequelas. Não são. Só dizem, é uma quimioterapia preventiva. Então, e que efeitos nefastos é que isto pode ter para mim? Não dizem. Eu tive uma situação concreta de uma pessoa amiga que lhe foi descoberto um tumor maligno em termos da mama, era um nódulo maligno, e ela não queria fazer rigorosamente nada mesmo. Ela tratou-se de outra forma, mas também, atenção, disse lá, isso não faz nada, esse nódulo não está lá a fazer nada. Sim, retirar o nódulo, 100% de acordo. Retirar aquilo, retirar aquele quistezinho, era maligno, retirar. Eles retiram com as margens de segurança, etc. Tudo perfeito. Mas os médicos, naquele caso concreto, a equipa já queria retirar o gânglio sentinela, fazer esvaziamento, etc. Queriam, enfim, já fazer uns tratamentos mais invasivos e depois fazer quimioterapia. Ela recusou-se a tudo. Mas fez exames onde está comprovado que não tinha células cancerígenas em mais lado nenhum. Portanto, quando fez a PET, estava limpíssima. Não tinha nada, em lado nenhum. E quando retiraram o nódulo em termos mamários, verificaram tudo e fizeram biópsias e verificaram que não tinha nada. A pergunta é, se não tinha rigorosamente nada, porque é que iam fazer esvaziamento? Porque é que lhe iam administrar quimioterapia? Até que ela fez essa pergunta ao médico. Doutor, diga-me lá uma coisa, eu tenho cancro. Não, você não tem, isto é em termos preventivos, então não vou fazer nada. Ou seja, nomeadamente quando se retiram os gânglios, há muitas mulheres que depois passam por algumas dificuldades. Mas aí como é que, ou seja, vamos imaginar então um cenário em que a pessoa está nesse processo. O biomagnetismo serve para aliviar a dor dos tratamentos, serve para atuar sobre a doença em si? Onde é que é esse apoio? Para quem está a fazer, uma coisa é assim, este caso concreto, portanto, era um caso muito específico, havia ali algo muito concreto,
e que ela fez o tratamento médico até determinado ponto, retirou, aceitou fazer tudo isso, e eu também achei muito bem. Uma coisa com células cancerígenas ali, não está ali a fazer rigorosamente nada, tudo bem. Isso para mim é o menos grave. Agora, todo o procedimento que iam fazer com ela concretamente, ou seja, o ganho que ela ia obter era quase nulo e o prejuízo era imenso, das consequências futuras e das sequelas futuras. Haveria necessidade disto? Não havia necessidade nenhuma disto, mas alegam sempre, é o protocolo é aquele. Não é? Eu dou sempre como exemplo, muitas vezes as pessoas têm sinais que são cancerígenos. Isso quer dizer que uma pessoa tem cancro de pele? Não, a pessoa tem um sinal que é cancerígeno. Tem um nódulo na mama que é cancerígeno, mas nas coisas localizadas, a pessoa tem ali qualquer coisa menos boa. Tudo bem. Façam os procedimentos para retirar o que for para retirar. Agora, fazem-se exames complementares, faz nomeadamente a PET. Não tem rigorosamente mais nada em lado nenhum. A minha pergunta é, vai-se fazer quimioterapia preventiva para quê? Quando o estrago é imenso. Porque há estrago. E esse estrago tem que ser comunicado às pessoas. Portanto, é aí que esta questão da quimioterapia, e esta semana tivemos uma situação, a semana passada, que eu também informei as pessoas, e as pessoas depois tomam as decisões que querem fazer, isso já não nos compete a nós. A decisão de fazer isto ou fazer aquilo, é assim, deve ser a pessoa deve ser informada. E a pessoa toma a decisão daquilo que acha que é melhor para ela. E o José tem pacientes que estão em processo de quimioterapia que vão a fazer terapia? Vão e pedem mesmo. E sentem-se melhores. E qual é o objetivo? Ajuda na imunidade. Porque um doente, um paciente que esteja a fazer quimioterapia, obviamente tem as sequelas normais, claro, a imunidade baixa, tem alterações, etc. Dos pacientes que nós acompanhamos a fazer quimioterapia, fomos fazendo as coisas dentro de determinados prazos, etc., nenhum interrompeu tratamentos de quimioterapia, porque os seus valores de análise estavam sempre bons. Portanto, até nisso ajudou. Que é uma coisa frequente, as pessoas terem de interromper os seus tratamentos? Por vezes, em determinadas situações oncológicas, sim, porque os leucócitos baixam demasiado e depois o corpo não está a responder como deveria e, portanto, aí há sempre restrições e às vezes tem que suspender os tratamentos e voltar mais tarde. Depois, por isso fazem-se análises antes de qualquer tratamento de quimioterapia, fazem-se análises. E graças a Deus, até hoje, todas as pessoas que estavam e que estão a fazer quimioterapia e que solicitam a nossa ajuda, graças a Deus, ninguém teve que interromper, porque os valores de análise até estão razoáveis dentro do padrão que é suposto, não é? Portanto, é um complemento. É um complemento e nós só temos que aceitar. As pessoas entendem que determinado caminho tem que ser por ali. Nós só temos que aceitar isso. Ok. E porquê que ainda não se fala mais em Portugal de biomagnetismo? Se não percebemos se é uma terapia não invasiva, não é? A grande responsabilidade é nossa, porque nós devíamos estar a divulgar muito mais do que aquilo que divulgamos. Estamos agora a iniciar esse processo de divulgar um pouco mais a técnica e lá está a criar aqui condições para se fazerem alguns estudos concretos para, a partir da evidência que nós temos, que é a base da nossa pirâmide científica, desenvolvemos algo mais em concreto, com metodologia científica adequada e avaliar e verificar. Estou inteiramente disponível para isso, sem qualquer problema, e falo disso com muita segurança, porque são muitos anos a constatar muitos sucessos. Infelizmente também houve insucessos, claro, como é óbvio. Insucessos, não termos conseguido atingir os objetivos que pretendíamos, mas lá está, as doenças, isto não é, claro, não é matemática, não é? Tanto na medicina natural como na medicina alopática, não é? Por isso há tratamentos que funcionam com umas pessoas e com as outras pessoas não funcionam nada. Então, e olhando pelo outro lado, vamos imaginar casos, quais são os casos mais frequentes que tipicamente chegam ao José? Se tivesse que dar assim um top 3 de temas que venham... É uma boa pergunta. Acredito que venha muita coisa diferente. Sim. E que cada caso é um caso, mas Sim. dentro do conjunto do universo das pessoas que vão, quais situações oncológicas situações oncológicas estão a aparecer cada vez mais.
Neste momento estão a aparecer para alívio cada vez mais. dos tratamentos, ou seja, como um complemento de Sim, alívio. sim. Dos ou numa fase muito inicial e até se reverte alguma coisa, ou como complemento todo o tratamento que a pessoa está a fazer e pretende fazer. Portanto, as situações oncológicas estão a aparecer muito, muito. Da parte gástrica e digestiva, imenso, estão a aparecer muitos casos mesmo, intestino, muitas alterações, muitos problemas do sistema nervoso central imensos. E por as exemplo, depressões, a ansiedade, o cansaço. Então vou pôr a pergunta de outra forma. Sim. Quais são as causas mais comuns? Por exemplo, na componente digestiva de intestinos, que é um tema que me diz a mim também, tipicamente, sendo que, mais uma vez, cada caso é um caso, mas dentro do universo, quais são as causas, porque senão estamos a falar de sintomas, quais são as causas mais comuns? Uma das causas principais é a desregulação do microbioma. Se o nosso microbioma, que é único, isso é outra informação que pode também ser prestada, que é o microbioma de cada pessoa é tão único quanto a impressão digital, não há outra igual. Portanto, cada pessoa tem um microbioma, o tal conjunto de micro-organismos é específico e único naquela pessoa, não há outra igual. Aliás, estas questões colocaram-se quando se utilizava muito o transplante fecal, transplante de fezes saudáveis de uma pessoa para outra pessoa, para repor o microbioma na forma perfeita. Isto fez e ainda se faz. Mas a dada altura começou-se a questionar se aquele microbioma de um dador saudável iria funcionar naquela outra pessoa que tinha uma desregulação no microbioma. Portanto, já se colocam essas questões derivado precisamente disso. Portanto, o nosso microbioma é único. E a desregulação deste microbioma leva a inúmeros problemas. Aliás, o intestino está ligado ao cérebro através do nervo vago. Tratar depressões, tratar de doenças do foro neurológico, ansiedades, etc. Normalmente o intestino está alterado. E é muito comum verificarmos, talvez em 95% dos casos, pessoas tendencialmente depressivas são tendencialmente obstipadas. Intestino preso. É aquilo que se deduz, se denomina o intestino está preso. E o que é que pode levar a essa a desregulação do microbioma. E isso acontece porquê? É por motivos emocionais ou psicológicos ou tem a ver com fatores externos? Seja, alimentação? Houve sempre, em dada altura da vida, houve gatilhos emocionais. Obviamente que o estilo de vida depois contribui. E depois no final o que é que se verifica? O microbioma está todo alterado. E nós quando começamos a desmontar tudo, regular o microbioma, começamos a perceber os fatores associados, ambientais, à volta da pessoa, que podem influenciar, e depois a quem de direito da área das emoções que também as possa trabalhar, e há profissionais muito bons a fazer isso. Então, muito bem, estamos a trabalhar o processo completo. Agora, temos que pôr o microbioma a funcionar. Temos que pôr o intestino a funcionar. E digo isto a muitos dos pacientes, tanto eu como a Fátima, é das coisas básicas que é: a pessoa não deve viver com azia, que é um problema muito comum atualmente. Não pode. Temos que perceber as causas. E também não pode viver com o intestino obstipado. Ou o lado contrário, há pessoas que evacuam imensas vezes durante o dia, têm problemas contrários. O intestino tem que funcionar bem. E temos que pôr o intestino a funcionar bem. Temos que pôr todo o sistema gástrico a funcionar bem. O intestino está ligado ao cérebro pelo nervo vago. Portanto, o nosso cérebro tem uma ligação. Aliás, há muitos estudos agora que estão relacionados com a doença de Alzheimer, que relacionam com uma das causas do Alzheimer está no intestino. Portanto, está-se a encaminhar muito o estudo para o intestino. Lá se dizia, desde há muitos anos, que o intestino é o nosso segundo cérebro. Mas tenho uma dúvida. Se utiliza os ímãs para, por exemplo, eliminar micro-organismos maus, sim. Pode haver situações em que nos temos déficit de micro-organismos bons. E temos que entrar noutra área, que é, aí temos que tomar probióticos. Ok. Portanto, nós não fazemos multiplicar os micro-organismos bons. Ok. Portanto, o que pode servir é identifica onde é que podem existir déficits. Corrigir claramente os que estão mal é urgente.
Enquanto eu tiver microparasitas ou protozoários ou parasitas dentro do organismo, bactérias patogénicas, agressivas, etc., eu posso dar ao organismo o que quer que seja. Nada vai funcionar. Portanto, eu tenho urgentemente que eliminar aquilo que é patógeno e que está a fazer estrago. Porque estes micro-organismos que são patógenos podem acompanhar-nos a vida inteira sem nunca fazer uma doença na fase aguda. Às vezes são os piores. Nós notamos a doença em fase aguda quando estamos com uma gripe, com uma diarreia, com uma má disposição, com enjoo. Aí notamos, estamos em fase aguda de qualquer patologia. Não é? O problema é que estes micro-organismos, por vezes, estão cá a vida inteira, instalam-se, estão em pouca quantidade, mas estão a fazer estrago. Eles depois libertam toxinas que inflamam, enfim, fazem imenso estrago, fazem estrago no silêncio. E claro que ao fim de muitos e muitos anos podem desenvolver outras coisas muito mais. E em termos dos probióticos? Complexas. Os probióticos, por exemplo, é algo que nós em Portugal devíamos desenvolver muito, o tema de desenvolver a literacia em saúde aqui em Portugal. Isto parece que há uma tendência para promover a doença e não a saúde. E quando alguém fala em promover a saúde, é sempre criticada, lá vêm estes com estas teorias, e isto é fácil de desmontar. Há uns anos atrás, quando se aconselhava as pessoas a tomarem vitamina D, pois, isto agora é uma moda, lá vêm estes com a vitamina D. Eu ouvi isto muito frequentemente, não é? Agora, graças a Deus, já temos muitos médicos a prescreverem vitamina D em quantidades razoáveis, que é para fazer efeito. Claro. Porque é aquilo que eu digo, o nosso corpo, se for considerado o nosso automóvel topo de gama, não vou dizer marca nenhuma para não estar a fazer uma publicidade a marca nenhuma, um carro mesmo topo de gama tem que ter óleo, tem que ter gasolina, tem que ter bateria para poder funcionar. Portanto, há um conjunto de elementos básicos que o nosso organismo precisa ter para poder funcionar. A vitamina D é fundamental para o nosso organismo. Ela não é só para fixar o cálcio aos ossos. Ela é imunomoduladora do sistema imunitário. É um antiviral por excelência. E as pessoas dizem, mas nós vivemos num país que apanha sol. Mas nós não temos esses hábitos de nós apanhamos sol quando? Quando vamos à praia. Claro. De resto, trabalhamos em gabinetes, estamos vestidos até à cabeça e, portanto, não estamos a apanhar sol como deveríamos apanhar. E mesmo quando vamos à praia. Muito bem, as pessoas vão à praia. O que é que fazem? Põem um protetor solar e quanto mais proteção, melhor. E inibe a penetração dos raios ultravioleta B, que são esses que vão depois sintetizar a vitamina D no corpo. Portanto, as pessoas vão à praia, põem creme, apanham sol, mas não penetra, os raios ultravioleta B não penetram na pele. Portanto, não se produz vitamina D. Por isso, há muitas análises de pessoas, no final de setembro, com a vitamina D nas lonas. Ora, vão iniciar o processo de inverno com a vitamina D completamente a zero. E acho que se não é a primeira, acho que está lá no top 2, 3 de déficit de vitaminas na população. E culturalmente nós não temos, porque se formos da Alemanha para lá, a vitamina D é uma coisa que se compra no supermercado ao lado das mercearias. Nós é que não temos esse hábito. Mas... Eu tenho uma filha que vive na Dinamarca e é uma política generalizada de incentivar o consumo de vitamina D. Sim. Entre outras, a vitamina... E não é um multivitamínico, que às vezes é importante explicar. Não é tomar um multivitamínico. É vitamina D. É vitamina D. Mas, portanto, há esta consciência em termos dos países nórdicos. E dentro das que se toma, há uma em particular, fazer suplementação. Mas há uma em particular que se deve tomar, não é? É D3. É vitamina D3. Mas lá está, existe uma cultura de saúde, de literacia em saúde nas pessoas. Eles também não têm muita alternativa, porque eles vivem em condições extremas. Na Dinamarca eu tenho conhecimento e, aliás, na altura quando foi do Covid, a minha filha relatava que em muitos supermercados dinamarqueses não se usava máscara. Só usava máscara quem estava doente. E as pessoas, quando viam alguém de máscara, as pessoas naturalmente afastavam-se para que essa pessoa estivesse à vontade a fazer as suas compras. Ora, isto é um nível de consciência fantástico. Mas isto porquê? É fruto de anos a educar para a saúde, de aumentar a literacia em saúde. Não podemos ter uma educação de saúde a amedrontar as pessoas.
a colocar medo constante. Se não fizer isto, vai morrer. Se não fizer isto, vai-lhe acontecer isto. Isso não é educar a pessoa. E esse é um bocadinho o nosso trabalho, tanto eu como a Fátima fazemos, que é educar as pessoas com aquilo que é básico para melhorarem, lá está, os tais fatores associados. Porque nós trabalhamos com vírus e bactérias, não é? Então o que é que eu tenho que fazer para melhorar a minha imunidade? Lá está. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Não é só ali na altura estamos a reparar o estrago, mas agora temos que passar para a segunda fase, que é, eu não quero que as pessoas estejam constantemente a vir a mim. Claro. E digo isto meio a sério, meio a brincar. Se eu andasse sempre com as mesmas pessoas, não fazia mais nada. Não tinha tempo para as novas. Mas então, agora... Portanto, o nosso objetivo é ir à causa daquilo que neste momento e reparar os danos que estão ali, primeiro, e dar ferramentas às pessoas para que de facto possam, através do estilo de vida saudável, e depois também, claramente, através da integração de outros profissionais em coisas específicas. Nós trabalhamos umas determinadas áreas, mas depois, com a avaliação também que fazemos, por vezes temos que integrar outras áreas. Como a homeopatia, a osteopatia, portanto, para precisamente fazer um trabalho, a acupuntura, para fazer um trabalho complementar de coisas que nós não podemos fazer. É aquilo que eu digo, se eu elimino fatores inflamatórios que me levam a alterações da minha estrutura osteoarticular, se houver vértebras fora do sítio, órgãos que não estejam devidamente no sítio, já não é o biomagnetismo que vai resolver isso. Eu eliminei os fatores que levaram à inflamação e à alteração. Obviamente agora há um conjunto de outros profissionais que vão colocar tudo no sítio, estando os fatores inflamatórios eliminados, para que o corpo comece a funcionar de forma completamente diferente. Portanto, é esta visão integrativa que nós normalmente temos, e graças a Deus trabalhamos com outros profissionais que são muito competentes, caso a caso, isto não é, lá está, a pessoa que vem até nós não tem que depois fazer uma quantidade de outras técnicas. Não, há pessoas que não precisam de fazer osteopatia, há pessoas que não precisam de fazer homeopatia, mas há situações que precisam. E temos que ter essa capacidade e essa humildade, lá está, de que temos que ter uma forma de agir integrativa com vista a quê? Melhorar a imunidade das pessoas, dar-lhes ferramentas para que elas não tenham que passar o inverno a caminho das urgências. Ok? Ou seja, evitamos que as pessoas estejam a cair nas urgências. Isso era a minha última questão, que era, faz sentido fazer uma sessão de biomagnetismo não tendo um... Faz, é uma forma preventiva, porque lá está, há determinados fatores, há micro-organismos que podem estar uma vida inteira, que julgamos, há determinados sintomas que não valorizamos, não é? E que podem estar ali e depois mais tarde vir a desenvolver coisas muito mais complexas. Se eu for fazendo uma manutenção de quando em quando, fazer... portanto, uma terapia por forma a reorganizar isto tudo, é uma ajuda fantástica. Como é que se arranja esses ímãs? Como é que isso... Porque agora a minha daquelas curiosidades parvas que é... São ímãs, neste caso são... Mas não são aqueles ímãs de frigorífico, tem que ser uma coisa mesmo... Tem que ser uma... Como é que isso tem que... Ou seja, são desenhados à medida, são feitos à medida? Nós importamos da Alemanha de fábricas de ímãs mesmo. Então, portanto, importamos, depois forramos em pele para que possam ser trabalhados na própria terapia de forma mais fácil. E é preciso substituí-los? Não vão perdendo... Não vão perdendo, pelo menos nós não temos notado isso, já temos. É assim, de quando em quando, sei lá, eu tenho ímãs com mais de 10 anos, se me apetecer agora mudar para ímãs mais recentes, mas estamos a falar de 10 anos, não é uma coisa que tenha que ir a carregamento. E existe um set, ou seja, sabe que para fazer, ou seja, é este o conjunto de ímãs que eu tenho, ou de vez em quando surge um caso onde... Epá, eu vou precisar aqui de... Ou vou ter que pedir algum, ou vou ter que encomendar alguma coisa, ou tipicamente há aqui um conjunto Não, é um conjunto de ímãs que temos e chega perfeitamente para fazer o trabalho que nós... Quantos profissionais existem em Portugal, mais ou menos? Não faço a mínima ideia. E depois é assim, na área do biomagnetismo, há pessoas que seguem realmente a metodologia que o Dr. Isaac Góes Durán defendia, que ele já faleceu, e a que o filho agora continua com todo esse legado. Portanto, há uma metodologia que deve ser aplicada e, portanto, tanto o pai como o filho seguem essa metodologia.
E nós aconselhamos as pessoas também com quem trabalhamos e que formamos também que sigam esse método. Agora, infelizmente, como em tudo, como em todas as profissões, há pessoas que, infelizmente, atalham caminho, fazem as coisas de outra forma, mas isso Então, se calhar, não há forma de controlar isso. A única forma de controlar isso é todo o terapeuta que é honesto na execução do seu trabalho, que segue determinados protocolos e faz conforme deve ser feito, não tem que ter problemas com nada, porque vai ter sucesso, tem sucesso agora e vai ter sucesso no futuro e vai manter esse sucesso. ok. Mas, então, para quem não conhece, Sim. como é, para irmos fechando, para quem não conhece, como é que eu identifico um bom terapeuta? Eu vou, não sei, ouvi falar. E já aconteceu. Bem, normalmente as pessoas que nos chegam são pessoas sempre recomendadas por alguém. Sempre. Pronto. E essa é a melhor publicidade que se pode ter. É a recomendação boca a boca. Olha, vais com esta pessoa. E aliás, eu faço isto noutras técnicas. Não é? Pergunto sempre, olha, conheces um bom osteopata, conheces um bom homeopata, e vou àquelas pessoas de referência para mim, até mesmo em termos médicos, também faço o mesmo. Olha, precisamos de um médico nesta área, conheces alguém que seja bom, de facto, porque isto é outra ressalva que eu queria fazer. Eu não concordo com muitas das coisas, com a metodologia que está a ser feita em termos de medicina alopática, mas sou defensor de uma medicina integrativa. Eu socorro-me de médicos e trabalho diretamente com médicos. E há assuntos que não são meus, há assuntos que são dos médicos. Okay. E tenho médicos com uma visão já muito integrativa. Por exemplo, eu assisto muitas vezes a pacientes que nos chegam polimedicados. A polimedicação é um problema de saúde pública. Existe em Portugal. E Portugal é dos países europeus com mais polimedicação. Isso é um problema de saúde. É um problema de saúde pública. Interfere com o meu trabalho? Claramente que interfere. Porque há medicamentos que interferem muito com a imunidade. Então o que é que nós fazemos? Temos médicos que já têm uma abertura diferente e que vão fazer a gestão daquela medicação. E bem, mas isso é o trabalho deles, não é o nosso trabalho. Mas nós temos de estar minimamente sensíveis para saber encaminhar a quem de direito, que é médico, para fazer esse trabalho de reavaliação de toda aquela medicação e de ajustar a medicação àquilo que é fundamental para aquele paciente. E que é adequado. Tive aí um exemplo muito curioso, e já agora é mais uma história. Eu tenho que começar a pôr em livro as histórias todas de tantos anos, de uma senhora que tinha problemas de picos de tensão. Já tinha feito uma outra sessão comigo, e na altura tínhamos dito que nessa altura avaliámos, e fui honesto com a senhora, assim, olha, fizemos a sessão, mas a senhora vai continuar a ter os picos de tensão. Isto nada tem a ver com o nosso trabalho. Daquilo que fizemos, não há aqui motivos para ter picos de tensão, portanto, tem que ser honesto. E ela disse que na altura tomava 4 medicamentos para o coração. E eu disse, olha, vou-lhe recomendar um médico para avaliar toda a sua medicação e ajustar, porque eu penso que o seu problema de picos de tensão tem a ver com o desajuste da própria medicação. E assim foi esse médico, o médico avaliou, dos 4 medicamentos retirou-lhe 2, dos outros 2 reduziu as doses para metade, a senhora deixou de ter picos de tensão. Ficou bem. Portanto, era a medicação que lhe estava a provocar picos de tensão. Portanto, e nós como terapeutas temos de ter esta sensibilidade em casos concretos, socorrer de bons médicos também, que já têm uma visão diferente e que ajudam de facto o paciente. Porque o problema da polimedicação em Portugal é um problema real. É um problema real e isto tem que ser olhado, mas é tratado? Também não é tratado, porque o meu recorde, aliás, tanto eu como a Fátima, o recorde que tivemos de pacientes, chegamos a ter uma paciente com 17 medicamentos, a tomar 17 medicamentos. Isto é surreal, em lado nenhum, isto é viável. Portanto, 17 medicamentos, é insustentável. Eu tenho familiares que não onde está nos 17, mas onde está para aí nos 8. Sim, é muito frequente. 8, 9 medicamentos é muito. Quando nós atendemos alguém a tomar 1 ou 2 medicamentos, fazemos uma festa, não é? Fazemos uma festa, porque são casos, pronto, não aparecem muito. De 5 medicamentos para cima é muito frequente, muito frequente. Agora, isso é um problema de saúde pública, E, portanto, é esta visão integrativa que nós, como terapeutas em biomagnetismo, temos que ter, que é depois trabalhar com os profissionais adequados naquilo que for necessário, para poder ajudar a pessoa a reparar ali outros fatores, não é? Outros fatores.
E pronto, temos de ter esse conhecimento e realmente é... Mas é fantástico. E depois é assim, o que nos garante de resultados é a satisfação com que as pessoas... Porque as pessoas, no geral, há sempre uma outra exceção, como em tudo, mas no geral as pessoas melhoram. Olha, realmente já estou melhor disto, já estou a dormir melhor, o intestino já está a funcionar melhor, já não tenho esta dor, aquela dor desapareceu. Então as dores da zona lombar, que são muito comuns, e o nervo ciático, e pessoas tinham muitas câimbras, olha, já nunca mais tive câimbras. E para nós enche-nos a alma, não é? Enche-nos a alma depois ver a evolução que as pessoas vão tendo, problemas que às vezes até eram muito crónicos e que estão muito atenuados. Olha, isto já não tem nada a ver com o que era, já tem qualidade de vida. E depois, obviamente, esses pacientes que estão satisfeitos com o terapeuta recomendam uma quantidade de outras pessoas e, portanto, as coisas constroem-se por essa via. Por isso, eu recomendo sempre a quem queira procurar terapeutas em biomagnetismo, hão de já encontrar alguém que já foi algum. Okay. E depois, o que é que as pessoas normalmente recomendam? Olha, eu fui àquela pessoa e tal, e realmente estou melhor. Pronto. E é a melhor forma. É a melhor forma, porque não há uma base de dados, não há rigorosamente nada. E eu sei que também tenho conhecimento, pessoas que trabalham muito bem o biomagnetismo. E essa é a melhor forma. Olha, eu fui àquela pessoa e realmente resultou, e sinto melhor, podes ir lá e tal. Eu digo, é ir. A recomendação é meio caminho andado para o sucesso. Olha, José, muito obrigado. Ficamos muito aqui. obrigado, Ruben. Foi um Podemos gosto. estar aqui Okay. um serão.